Oi, gente, tudo bem? Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro nosso aqui no Curso Mais. Hoje a gente vai dar fim a um grupo de textos que nós chamamos de textos comentados. São aqueles textos que você vai ter uma opinião explícita, aquele texto que você vai se posicionar de uma forma explícita. Trabalhamos com artigo de opinião, trabalhamos com textão, trabalhamos com resenha crítica, carta argumentativa, carta contra-argumentativa, carta aberta, manifesto. Todos esses textos têm um posicionamento. Todos esses textos as pessoas vão se posicionar a respeito de algo, seja na voz individual, seja na voz de um grupo, seja para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, tá? Hoje a gente vai falar sobre o texto, que é o texto mais comum que havia no vestibular e que vem sendo substituído em vários vestibulares. A própria Universidade Federal de Santa Catarina tirou nos últimos vestibulares o texto que a gente vai aprender hoje. Mas, Valtinho, por que eu vou aprender esse texto, então, se ele não aparece na UFSC? Cara, ele acaba aparecendo em alguns outros vestibulares, tá? Se você for trabalhar vestibular da FUVEST, ainda tem, apesar de outros gêneros textuais como possibilidade. Você vai ter na prova da CAF, você vai ter na prova da Unisul, enfim, nesses vestibulares todos, vocês acabam tendo, sim, o texto dissertativo, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Lembre-se que esse texto dissertativo não é um texto dissertativo no modelo Enem, tá? O modelo Enem ele tem uma peculiaridade, uma característica própria, que valoriza muito o repertório sociocultural, mas não exige tanto quanto o posicionamento, quanto os vestibulares que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então a gente começa com o texto dissertativo, reforçando, desculpa mais uma vez, que não é o Enem, a gente vai trabalhar com o Enem mais adiante, tá? Antes disso a gente vai trabalhar com textos literários, mas é importante a gente saber esse texto dissertativo, até porque às vezes você está fazendo um artigo de opinião que se parece mais com uma dissertação do que um texto dissertativo, perdão, do que um artigo de opinião. Então, preste muita atenção no que eu vou dizer hoje. Desculpa que eu estou com uma tosse que permanece tomando conta da minha vida, apesar de eu ter parado de fumar. Já temos aí 2 semanas que eu parei de fumar, estou muito feliz com isso, mas a tossezinha, junto com uma rinite, vai dar alguns ruidinhos estranhos para vocês. Desculpem, mas em breve pretendo melhorar e pretendo que a gente possa ter um diálogo sem essas tosses atrapalhando. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula, gente? Primeira coisa, vamos compreender o que é esse texto dissertativo que a gente tem aqui, tá? Vamos tentar entender da seguinte forma, ó, o texto dissertativo, qual é a origem dele, qual é o olhar dele? Esse texto dissertativo, ele tem uma origem acadêmica, tá? Como assim, Valtinho? Na verdade, quando você vai fazer um mestrado, quando você vai fazer um doutorado, você vai fazer 2 tipos de textos dissertativos. No mestrado, geralmente, é um texto dissertativo expositivo, em que você escolhe uma temática e você expõe tudo aquilo que você sabe sobre aquele tema, fruto de uma pesquisa que você fez durante todo o seu processo de mestrado. Ou seja, você passa a ser um mestre naquilo porque você é um grande entendedor daquilo, você viu todos os recortes, todas as vertentes possíveis para aquele tema. O doutorado, por outro lado, é você, com todo esse suporte, fazendo um texto que é um texto em que você vai lançar uma tese. O que seria essa tese? Com todo esse conhecimento, eu vou lançar um ponto de vista diferente, um ponto de vista original. Tudo bem? Então, o que acontece? É comum que aconteça na estrutura da educação brasileira uma construção em que esses modelos que você vai utilizar lá em cima, você os pratique aqui embaixo, só que de uma forma condensada. E o texto dissertativo se encerra neste ambiente, tá? Ele se encontra neste ambiente. Então, o que eu preciso entender? Que o sujeito no vestibular, ou uma prova do vestibular, vai te dar uma temática de redação e vai querer que você demonstre algumas habilidades. A sua primeira habilidade vai ser a habilidade de compreender o que ele quer que você diga. Por exemplo, o sujeito pede para escrever um texto sobre miséria. Então ele vai falar: o que eu faço? Eu leio,
sei que ele vai querer que eu fale sobre miséria, eu vou compreender essa proposta de redação e me posicionar sobre esse assunto. Mas ele pode pedir para eu falar sobre a miséria no Brasil. O que aconteceu? Ele fechou o recorte. Eu não vou falar sobre a miséria na história, eu não vou falar sobre a miséria pelo mundo, eu vou falar sobre a miséria no Brasil. Ele pode fechar mais ainda, para eu falar sobre a miséria nas regiões de exclusão social do Brasil atual. Fechou mais ainda. Então, eu não posso emitir uma opinião sobre o todo se ele está pedindo para eu observar aquilo ali. Isso a gente chama de habilidade de compreender a proposta de redação, que a gente chama justamente da ideia de a sua capacidade de entender o tema e o gênero. Por isso que nós temos um critério chamado adequação ao gênero e ao tema. Então, entenda, uma proposta de redação de texto dissertativo ela vai ser constituída por um assunto, que é uma ideia ampla, e um tema, que é uma ideia restrita, já falando sobre isso quando eu falei para vocês sobre texto opinativo. Tudo bem? Então, tenho esses dois elementos, o assunto amplo e o assunto específico. Só para ver se você entendeu, você vai me respondendo e eu vou falando para vocês aí, né? A gente vai, né, batendo um papo, mesmo que você esteja assistindo essa aula gravada. Então, o ponto de partida é: o sujeito pede para eu escrever sobre o impacto da violência contra a mulher na sociedade atual. Qual é o assunto dessa proposta? Violência contra a mulher. Mas ele quer saber o que da violência contra a mulher. A violência contra a mulher na sociedade atual. Então, eu não posso utilizar elementos de história ou emitir uma opinião sobre elementos de história. Eu vou emitir sobre isso. E ele quer que eu discuta o quê? Os impactos, as consequências disso. Então, esse vai ser o núcleo para eu conseguir fazer uma análise, emitir uma opinião, emitir o meu ponto de vista. Tudo bem? Beleza? Então, a ideia central é essa. Eu tenho que saber o que observar e o que falar a respeito disso. Quando eu tenho essa proposta, esses limites apresentados, eu vou escrever sobre esses limites apresentados. E eu vou ter que fazer recortes. O que é significativo falar sobre esse tema? Então, um dos impactos que eu tenho é o silenciamento feminino, e o outro impacto que eu tenho é o reforçar, o reforço à condição machista da sociedade. 2 pontos eu escolhi. Eu quero emitir a minha opinião sobre esses 2 pontos. Vou falar de novo. Eu não quero falar como isso acontece. Eu quero emitir a minha opinião a respeito daquilo. Então, de novo, interpretar a proposta de redação envolve eu saber exatamente sobre o que eu vou falar. Quando eu sei exatamente sobre o que eu vou falar, eu vou escolher 2 tópicos que eu acho que fazem parte desse universo e vou, escolhendo esses tópicos, vou emitir uma opinião a respeito dele. Vou me posicionar em relação a eles. Tudo bem? Beleza? Esse meu posicionamento vai precisar ser defendido com argumentos. Então, eu acho que o silenciamento da mulher, fruto dessa violência, é um dano irreparável para a sociedade. Olha, eu peguei o assunto, peguei o tema, peguei o meu recorte e me posicionei a respeito disso. E aí eu vou defender essa ideia. Eu vou explicar, defendendo essa ideia, como isso vai acontecer. Cara, isso você pode exercitar na tua vida, sobre qualquer coisa, qualquer fato que esteja acontecendo. Vou falar, por exemplo, sobre a taxação do Trump. Beleza, joia. O tema é taxação do Trump? O tema é taxação do Trump. Joia. Vou falar sobre esse assunto. O que eu vou falar sobre isso? Como isso impacta o Brasil. Beleza. Qual minha opinião sobre como isso impacta no Brasil? Nossa, eu acho que isso é extremamente danoso e nós devemos tomar alguma posição enquanto nação a respeito disso. Beleza, você colocou sua opinião e vai defender. Simples. Leio, compreendo, escolho e opino. E dentro disso, dessa cada opinião, eu faço uma argumentação. Vamos lá continuar? Presta atenção no seguinte. O que a Universidade Federal de Santa Catarina
valoriza em relação à prova de dissertação? Primeiro, como eu já disse, que você entenda com clareza a proposta, que você produza um texto com opinião, seu texto não pode ser neutro ou só informativo. Você tem que demonstrar um ponto de vista próprio a respeito daquilo e você vai fazer uma reflexão crítica. E guardem isso, acima de tudo, humanista. O que quer dizer uma visão humanista, Valtinho? Em que o ser humano seja o principal da discussão. Não é a economia, não é a religião, não é a ideologia, é o ser humano como elemento principal dessa discussão. Tudo bem? Obviamente tem que ser um texto claro, coeso, ele é objetivo, porque você vai ter que, obviamente, apresentar para o seu leitor as suas ideias e ela precisa ser compreendida. Guardem isso. A Universidade Federal de Santa Catarina, em qualquer tema que esteja relacionado a textos de opinião, ela valoriza uma visão mais humanista. Beleza? Estruturalmente, esse texto ele vai ser constituído pelo quê? Pelas 3 partes básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu tenho como introdução? Entenda que escrever um texto dissertativo é como se você estivesse pegando na mão do seu leitor e você dissesse para ele: olha, agora nós vamos falar sobre tal assunto, sobre tal temática de redação. Então, eu tenho que mostrar para ele: olha, eu vou falar sobre miséria, eu vou falar sobre dengue, eu vou falar sobre memória, eu vou falar sobre solidão. Tudo bem? Eu vou ter essa temática, vou mostrar para ele que eu vou falar sobre isso. Tudo bem? Mas eu não digo isso em primeira pessoa. Tudo bem? A solidão é um sentimento que aflige grande parcela da população que não se sente integrada à sociedade, ou mais do que isso, que não tem um mínimo protagonismo, inclusive sobre sua própria vida. Coloquei o quê? O que é solidão? Estou na introdução, tá? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou dimensionar o tamanho desse problema. Então, minha introdução dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu digo qual é o assunto. Na segunda, eu digo qual é o problema. Tudo bem? Beleza? Que basicamente é qual é o motivo, por que motivo eu estou falando sobre solidão. E aí você vai ver que muitas vezes a proposta de redação, o comando te traz essas ideias. Olha, eu estou escrevendo sobre esse assunto porque é um aumento considerável no número de solitários no planeta Terra ou no Brasil. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu vou demonstrar isso. Dados demonstram que na população brasileira há um aumento de 24% das pessoas que se colocam como solitárias na sociedade. Pô, é um número assustador, é um número grande. Então, eu parto de uma ideia. Primeiro, eu falei sobre o assunto, depois desse assunto, eu estou falando sobre o problema, o motivo pelo qual estou escrevendo isso. E a terceira parte da introdução tem a função de apresentar qual é o meu objetivo com esse texto. O meu objetivo é discutir quais são os principais responsáveis pela solidão e como combatê-los. E eu também quero discutir como essa solidão surgiu na sociedade e quais são os riscos. Eu fiz 2 recortes, que são recortes pertinentes àquilo que eu vou discutir. E tendo esses recortes pertinentes, aí eu vou montar cada um deles um parágrafo de desenvolvimento. A introdução, portanto, dividida em 3 partes. Primeira parte, o assunto. Segunda parte, o motivo, o problema pelo que eu estou escrevendo. E a terceira parte, os objetivos. Quando eu vou para o desenvolvimento, como o próprio nome diz, eu vou desenvolver cada uma dessas ideias. Então, eu vou desenvolver essa ideia, trazendo minha opinião, trazendo meu ponto de vista, quem é o culpado, como posso modificar isso, qual vai ser as consequências, por que a gente tem que se preocupar com esse tema, por que tem que se preocupar com esse recorte. E isso eu vou fazer nos 2 parágrafos de desenvolvimento. A minha conclusão, que é a última parte do texto, é quando eu resumo aquilo que eu disse e faço uma análise final, que pode ser um prognóstico, uma análise futura ou um diagnóstico, tá? Que é uma análise de tudo que está acontecendo. Em alguns casos, podemos até criar a solução, mas não a solução aos moldes do Enem. É só uma sugestão de solução
que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Beleza? Compreendido isso até agora, a gente vai tentar entender agora um pouquinho da linguagem. A linguagem, como a gente pode perceber, ela tem uma característica própria, marcante, eu quero que vocês entendam, tá? O texto, seja o mestrado, seja o doutorado, o centro desse texto, perdão, primeiro que é um texto que vai ser lido por muita gente. Quando você faz um mestrado e um doutorado, esse texto vai ser apresentado para muita gente. Vai ficar lá, vai ser lançado um livro, enfim, vai ficar na biblioteca da universidade, beleza? Tua tese de mestrado, tua tese de doutorado. Ótimo, beleza? O que acontece? Você vai escrever para várias pessoas, você não sabe quem é esse leitor, e o mais importante não é você. O mais importante é o assunto. Isso faz com que o meu texto se transforme num texto que a gente chama de impessoal. Esse texto vai ser um texto em que eu escrevo em terceira pessoa. Obviamente que ele vai ser um texto formal, para que eu consiga atingir o máximo de pessoas na leitura desse texto, tá? As frases vão ser, obviamente, lógicas, coesas, tá? E evite lugares comuns, clichês, chavões, perguntas retóricas. Posicione-se, tá? Mesmo porque, seja a prova da UFSC ou de outro vestibular, a ideia é aquele princípio básico que a gente tem, dito inclusive por Freud. Quanto mais João fala sobre Paulo, mais eu conheço João. Quanto mais eu emito minha opinião sobre o assunto, mais eu digo quem sou. E é isso que o vestibular quer utilizar para fazer a sua análise ou análise do seu texto, tá? Mais que a sua capacidade só de escrita. Eu trouxe para vocês 3 textos, tá? O primeiro texto é um textinho bem ruim, o segundo é um texto que também tem problemas, e o terceiro é um texto aceitável. Eu vou tirar minha carinha daqui para ficar mais fácil para vocês, e a gente vai fazer a leitura do texto. Mas vamos lá que eu tenho uma proposta de redação que é: o papel da empatia na construção de uma sociedade mais violenta. O assunto que eu vou discutir o quê? É empatia. Mas o que eu vou discutir? Qual que é o papel dessa empatia para que a sociedade, eu construa uma sociedade mais violenta? Ah, então, vamos lá. Eu tenho 2 objetivos, que vão ser o quê? Escolher 2 papéis. Um dos papéis é esse, outro papel é aquele. Mas não é só para eu falar quais são. Eu preciso colocar meu ponto de vista a respeito disso. Então, vamos lá, ó. Primeiro, vamos para a introdução, tá? A introdução se constrói assim, ó. A empatia é muito importante para a convivência entre as pessoas. A frase é ruim, é uma frase que não cita empatia, mas não dimensiona o que é empatia, tá? Faz uma colocação que é simplória, que não atinge, não demonstra conhecimento, não demonstra nada, tá? E depois coloca: quando somos empáticos, conseguimos entender o outro e isso evita muitos problemas. De novo, utilização da primeira pessoa, mesmo que seja no plural. A frase é uma frase simples, a análise é pouco rebuscada, tá? A falta de empatia pode causar brigas, discussões e até mesmo violência. Uma introdução, como eu mostrei para vocês, que não demonstra domínio da linguagem, não demonstra domínio do assunto, com uma análise infantil, tá? Então, essa é uma introdução extremamente pobre. É muito comum ver casos de violência porque as pessoas. Perdão. Como eu disse para vocês, está difícil, tá? É muito comum ver casos de violência porque as pessoas não pensam no outro. Isso acontece nas escolas e nas ruas e em casa. Olha o olhar bem fechadinho dessa pessoa, né? Um olhar bem. Só está falando sobre o umbigo dele, né? Muitas vezes, um simples gesto de empatia pode fazer com que uma pessoa mude de atitude e evite um problema maior. A educação é essencial para desenvolver a empatia desde cedo. Cara, entendo, eu tenho ali uma opinião, tá? É uma opinião válida. Joia está falando sobre educação ser essencial. Mas a argumentação é muito ruim, né? A linguagem é muito simplória. Além disso, campanhas de conscientização podem ajudar muito. Ótimo, tem um posicionamento, tá? Mas ainda, né, não aprofundado. Mostrar para as pessoas como é importante se colocar no lugar do outro pode diminuir os casos de agressão. Ah, é verdade? Nossa, temos aqui um expert, né?
cara fez CSI, Sherlock Holmes. A empatia ajuda a criar uma sociedade mais unida. Tá, tudo isso que está sendo dito é de uma análise muito superficial, muito frouxa, beleza? Portanto, vem a conclusão, é fundamental que a empatia seja ensinada e praticada por todos. Assim conseguiremos construir um mundo melhor, com menos violência e respeito entre as pessoas. Cara, se eu pego uma redação dessas no vestibular, eu falo assim, cara, esse sujeito vai entrar na faculdade de medicina, tá? Só que como um cadáver para ser estudado. Por quê? Esse sujeito não tem uma reflexão aprofundada, ele não parou para analisar o que ele estava dizendo, ele simplesmente disse o óbvio, mas do mesmo, tá? Uma redação muito ruim, com opiniões simplórias, tá? Apesar de uma organização de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas vamos dar uma olhadinha agora, por favor, numa segunda redação, tá? Essa redação talvez um pouquinho mais elaborada, mas vamos lá. A empatia é frequentemente apontada como uma das habilidades socioemocionais mais importantes para a convivência em sociedade. Opa, tenho ali apresentada, tem ali um certo repertório, né? Ao indivíduo falar um pouco mais sobre empatia. Trata-se da capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas emoções, dores e necessidades. Ótimo, está definido o que é empatia. Interessante. Embora essa habilidade esteja sendo discutida em escolas, empresas e ambientes digitais, seu impacto real sobre a redução da violência social ainda precisa ser mais bem explorado. Pô, trouxe a temática de redação, né? Você percebe que a frase que origina esse texto está apresentado de certa forma, está apresentada, perdão, de certa forma nessa introdução. Então é um texto que está mais dentro da temática de redação, está escrito de uma forma melhor, tá? Agora eu quero ver se esse texto vai emitir opinião ou não. Aí começa. A violência urbana no Brasil tem raízes complexas que envolvem a desigualdade, falta de acesso e direitos básicos e ausência de políticas públicas efetivas. Tá, tudo isso é fato, tudo isso é informação. Entretanto, em nível interpessoal, muitos conflitos poderiam ser evitados com atitudes mais empáticas. Então, a opinião dele é essa, né? Que é quase uma informação. Olha, se a gente for mais empático, as coisas vão melhorar. Tá? Programas de mediação escolar e práticas restaurativas em comunidades têm mostrado que a escuta ativa e a tentativa de compreensão mútua reduzem significativamente os comportamentos agressivos. Cara, é um texto que vai trazendo, em sua essência, mais informação do que ponto de vista. E o ponto de vista é quase um lugar comum, tá? Tem uma introdução bem construída, tem a apresentação da temática de redação, mas no momento crucial, que é o da discussão, ela está sendo ainda muito superficial, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no próximo parágrafo. A violência, em suas formas física, simbólica e estrutural, é facilitada quando desumanizamos o outro. Pô, tem um olhar interessante, tá? Os massacres nas escolas, a intolerância religiosa, a brutalidade policial e a indiferença diante da fome revelam uma falência do vínculo social. Bom, Hannah Arendt, ao analisar o totalitarismo, alertava para os perigos da banalização da violência, quando a outro se torna invisível. A empatia, nesse sentido, é um antídoto contra a indiferença. Gente, em resumo, o que você acaba percebendo na construção desse texto? Você tem uma tentativa de produzir um texto dissertativo, tá? Você tem uma introdução bem feita, você tem 2 parágrafos de desenvolvimento que conseguem discutir, mesmo que de uma forma não plena, não completa, o assunto. É uma redaçãozinha que vai ficar no universo do 7, 7 e pouquinho, tá? Tem um repertório, traz algumas informações, mas está no âmbito da informação ainda, beleza? Entretanto, se nós dermos uma observada, perdão, opa, só voltar aqui. Se nós dermos uma observada, opa, marquei errado, desculpa.
Tô confuso aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ótimo, beleza. Se nós dermos uma observada nesse próximo texto, aí você vai notar o que eu imagino para vocês, uma dissertação que seja uma dissertação válida, tá? Então vamos lá. A empatia, frequentemente reduzida a um sentimento de compaixão individual, é, na verdade, um valor político e coletivo. Em sociedades marcadas por desigualdades históricas e múltiplas formas de exclusão, como a brasileira, exercitar a empatia é mais do que se colocar no lugar do outro. É reconhecer que o outro existe, tem história, tem dor e que sua dignidade precisa ser preservada, mesmo especialmente quando suas escolhas ou vivências são distintas das nossas. Pô, aqui eu tenho uma introdução que é uma introdução eficiente. Aqui eu tenho uma introdução que traz o assunto empatia, que demonstra maturidade na hora de apresentar o tema. Não traz a empatia como lugar de colocar o outro. Vai além desse processo, tá? E começamos. A violência, em suas muitas formas, físicas, simbólicas e atual, é facilitada quando desumanizamos o outro. Os massacres... Opa, isso aqui já foi dito, perdão. Acho que tem um errinho aqui. Na verdade, o trecho que eu coloquei lá era esse trecho aqui, ó. Os massacres das histórias, a intolerância religiosa, a brutalidade policial e a indiferença diante da fome revelam uma falência do vínculo social. Hannah Arendt, ao analisar os totalitarismos, alertava para os perigos da banalização da violência quando o outro se torna invisível. A empatia, nesse sentido, é um antídoto contra a indiferença. Notem que ele está falando assim, olha, aqui eu tenho um problema, esse é um recorte que eu estou apresentando, e sobre esse recorte eu estou desenvolvendo essa ideia, me posicionando como isso acontece. E é isso que o vestibular quer de você. Vamos dar uma olhadinha ali, ó, a seguir, na próxima. Contudo, não se trata de idealizar a empatia como solução mágica. Então, olha só, está ponderando. A empatia é importante, mas ela não é uma solução mágica. Ela precisa ser cultivada por meio da educação ética, do contato com a alteridade, da escuta ativa e do diálogo real. A escola deve ser espaço de formação de cidadãos capazes de reconhecer no outro não um inimigo, mas um espelho possível. Olha só que legal que ele está falando assim, ó. Está falando assim, ó, não é uma solução mágica, ela precisa de outros elementos, tá? E ela precisa ser cultivada a partir de uma educação. E termina. A mídia, por sua vez, precisa abandonar narrativas sensacionalistas que transformam pessoas em estereótipos. Conclusão: promover a empatia é construir a ideia de comunidade. É assumir que segurança não nasce do medo, mas do vínculo. Uma sociedade menos violenta não será construída com muros mais altos, mas com pontes mais firmes. E a empatia é uma dessas pontes. Humanizar o olhar é hoje uma forma de resistência. 3 textos apresentados para vocês, e esses 3 textos têm uma diferença de profundidade. Valtinho, como eu faço para ser profundo? Simples. Pode pegar o primeiro texto. Aquele primeiro texto fala assim, é importante a educação? Esse também fala sobre educação, mas ele faz questionamentos. Por que é importante a educação? Como ela vai transformar? Como ela vai modificar a realidade das pessoas? Como isso deve ser feito? Então, toda vez que você estiver começando uma redação, não se contente com a primeira ideia. Faça aprofundamentos, fazendo questionamentos, questionando sobre quem é o culpado, qual é a decorrência disso. Não quero trabalhar isso como fórmula mágica, como o Enem, mas sim que você seja um indivíduo que se depare com um tema e saiba discutir ou fazer recortes a respeito deles. Para ser mais claro, vamos fazer o seguinte: dá uma olhadinha aqui, ó, por favor, na proposta de redação. Começamos com o primeiro texto, tá? Não me resta senão a memória, mas ela não é uma fotografia, é uma matéria movediça, pulsante, que me escapa e me persegue. Segundo texto, estudos das neurociências e da psicanálise demonstram que a memória não é um espelho fiel do passado. Ao contrário, ela é recriada cada vez que é acessada. A lembrança de um acontecimento depende da afetividade, do contexto e até do presente daquele que recorda. Segundo Freud, o esquecido não está perdido, está transformado. A memória é, assim, um terreno que disputa pessoal, coletiva, política, entre o que se viveu e o que se pode contar.
E aí eu tenho uma imagem, que é uma imagem de uma senhora, que é a referência de quem, obviamente, vai trabalhar com a ideia de memória. Lembrem-se, por favor, que a prova da Universidade Federal de Santa Catarina, deste ano, tem uma tendência a trabalhar com a ideia de memória. É memória e apagamento da memória, né? Que é uma possibilidade de discussão em função dos livros Memórias Póstumas de Brás Cubas e também de 1º de abril do Salim Miguel. Tá? Então, a gente começa a pensar nessa proposta de redação da seguinte maneira. Eu tenho as memórias, que são as memórias individuais, que, como o próprio texto diz, ela pode ser moldada, ela pode ser manipulada, ela pode gerar um trauma, né? Então, eu preciso imaginar que eu olho para o passado, eu vejo o meu passado e eu vou modificando. A única coisa que muda na vida é o passado. E eu vou modificando esse passado, eu vou reinterpretando esse passado, né, para ressignificar a minha vida. Mas tem uma outra história e tem uma outra memória, que é a memória coletiva, que também é muito importante e que ela tem passado por processos como de apagamento. Então, por exemplo, se eu quiser falar sobre apagamento histórico da memória, a gente pode ter alguns recortes importantes. Quer ver? Ó? Na União Soviética, por exemplo, o Stalin apagava das fotos a figura do Lenin e a figura do Trotsky, por exemplo, tá? Que eram dois integrantes desse movimento da Revolução Russa. E esses caras, eles foram apagados, eles foram sumindo da história para que o Stalin tivesse o protagonismo, tá? Nós passamos por um problema assim. Tem um filme chamado Ainda Estou Aqui, que é um filme que é estrelado pela Fernanda Torres, que você deve saber, obviamente, ganhador do Oscar, o único filme brasileiro que ganhou um Oscar, tá? E esse filme aborda justamente a ideia de um sujeito que ele foi assassinado pelo golpe militar de 64 e o que queriam era esquecer isso, tá? Aliás, agora nós estamos passando por algo assim. É interessante analisar que nos países em que houve um golpe e quando acaba esse golpe, por exemplo, aconteceu isso na Argentina, aconteceu isso no Chile, aconteceu isso no Uruguai, tá? O que houve? As pessoas foram lá e julgaram os caras que cometeram atrocidades. No Brasil houve uma anistia. Tá, e o que é a anistia nesse aspecto? Esqueça o passado, vamos viver o futuro. Não estou falando sobre a proposta de anistia de agora, não, tá? Estou falando da 64. E esse movimento de esqueça o passado é que permite que as pessoas possam praticar novamente uma ideia de golpe, tá? Então, basicamente, e essa memória vai acontecer em vários. Na história do Brasil, ela é contada de maneiras a que você possa esquecer outros elementos, tá? E é por isso que tem muita gente que luta pela reativação da memória, a memória dos escravos, a memória dos negros, as memórias das mulheres. Por quê? Porque quando eu tenho memória, eu evito que algo aconteça. Por exemplo, na Alemanha nazista, perdão, na Alemanha atual, com o fim do nazismo, os campos de concentração, quase todos, acabaram se transformando em museus. Em museus para quê? Para que as pessoas se lembrassem do que aconteceu e aquilo nunca mais acontecer. No World Trade Center, nos Estados Unidos, o ataque às Torres Gêmeas, naquele lugar tem um memorial. Para que serve aquele memorial? Para se lembrar a todo instante do que aconteceu, para que aquilo não aconteça. Tudo bem? Então, a gente tem a ideia da memória como algo importante. Notem, escreva um texto dissertativo sobre o papel da memória na construção da identidade individual e coletiva. Foi isso que a gente acabou de falar. Então, você já tem aí, ó. Eu vou falar sobre o quê? Qual assunto? Papel da memória. Tá? Por que isso é importante? Segunda parte da minha introdução. E eu vou discutir o quê? A construção da identidade individual em um parágrafo e a coletiva em outro parágrafo. Um textão opinativo, tá? Escreva um textão que é um texto da internet, com linguagem de internet, tá? Mas, obviamente, também dentro da norma culta, refletindo sobre como nossas memórias são moldadas, transformadas e disputadas ao longo do tempo, tá? Como elas são escritas. E, por último, um artigo de opinião, defendendo a importância de preservar e revisitar a memória. Olha, uma de como ela é importante,
né? Essa daqui que a gente está falando, para a gente revisitar um artigo. A outra é como elas são moldadas. Então, notem que o assunto é memória, mas cada proposta de redação vai abordar de uma forma. Tudo bem? Beleza. Se você não quiser fazer texto dissertativo, não tem problema, você tem as outras possibilidades para fazer. Mas vamos lembrar que esse é o último texto do universo de texto de opinião que a gente está trabalhando e que eu quero ver nos textos de vocês esse posicionamento, tá? Essa originalidade ao apresentar o seu posicionamento, o que você pensa, só que se você fizer um texto dissertativo, ele não vai ser em primeira pessoa e precisa ser formal. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido o que eu falei para você nessa aula. A gente volta semana que vem aí num outro tipo de texto, que são os textos literários, uma delícia que vocês vão adorar, tá? E eu tenho certeza que vocês vão adorar e que tem uma grande potencialidade de sucesso no vestibular. Gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre que vocês podem marcar horário com os nossos professores para que a gente possa te atender e sanar em todas as suas dúvidas. Beleza? É isso aí, gente. Valeu. Até semana que vem.